Oi, gente, voltei. E no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre algumas questões acerca da vida. Eu vim refletir com vocês algumas coisas a partir de algumas leituras que eu fiz. Eu acho que eu já comentei sobre esses livros aqui no canal, mas sobre outras temáticas, sobre outras perspectivas. E hoje vai ser assim uma espécie de indicação em forma de bate-papo com vocês, sabe? Porque a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional, a gente precisa estar bem com a gente mesmo, sabe? Você precisa estar bem consigo mesmo, eu preciso estar bem comigo mesmo, pra gente conseguir se relacionar bem com as outras pessoas. E às vezes a gente esquece desse detalhe que é extremamente importante. A gente fala muito, cultua-se muito ultimamente ao corpo. Ai, a aparência tem que estar bem, nada contra, sabe? A aparência tem que estar legal, o cabelo tem que estar bem, a pele tem que estar legal, você tem que estar bem, cuide do seu peso, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, cuide do seu físico, nada contra. Mas a gente cuida muito do corpo, cuida muito do estereótipo e esquece do interior. E hoje, a partir dessas leituras, eu vou tirar essas reflexões aqui pra gente, pra gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre essas questões de estar bem consigo mesmo. E o primeiro ponto que eu vou destacar aqui: saia de ambientes tóxicos. Não tente caber num espaço, num lugar que não é pra você, só pra você ficar bonito na foto pras pessoas, sabe? Só pra você agradar as pessoas, só pra alguém não ficar, só pra você não criar uma indisposição entre alguém ou com alguém, só para você não ter que se indispor com determinadas pessoas. Isso vale até mesmo para familiares, para parentes, porque a gente sabe de histórias de relacionamentos tóxicos, e não é só o relacionamento conjugal, é o relacionamento familiar, é o relacionamento patrão-funcionário, é o relacionamento professor-aluno, vice-versa, sabe? Relacionamentos tóxicos, eles existem em diversas camadas da sociedade, em diversos âmbitos. E eu tenho aqui a indicação desse livro, que eu acho que eu já falei sobre ele aqui no canal, mas sobre outra perspectiva, que é muito importante, trata muito bem essa temática, sabe? O Nada Ortodoxa, da Deborah Feldman. Esse livro dela fala muito sobre essa questão de estar num ambiente tóxico, sabe? De você ter que fazer escolhas sobre a sua própria vida, de você decidir o que é melhor para você, o que vai fazer bem para sua saúde emocional. Então fala muito disso, sabe? De sair do ambiente tóxico. O Nada Ortodoxa, ele vai apresentar para nós esse plano de fundo religioso, e aqui eu não estou falando de forma específica contra a religião que é apresentada nesse livro. Eu estou falando de você estar num ambiente tóxico, de você estar com pessoas tóxicas, um ambiente que te faz mal, que degrine a sua imagem emocional, moral, como pessoa, como indivíduo, e você tá ali tentando caber naquele espaço, naquela forma que fizeram pra você, sabe? Que contraria a sua personalidade, seus sonhos, seus gostos. Então, o Nada Ortodoxa, ele me fez pensar muito sobre isso, sobre você não se permitir permanecer em ambientes tóxicos. Uma outra questão importante: não permita que ninguém decida por você. Decida a sua vida. Corra atrás dos seus ideais. E eu vi muito isso enquanto eu lia esse livro, O Café da Praia. Porque a gente tem aqui uma personagem que ela é tida como a ovelha negra da família, sabe? Ela é diferente, o cabelo é diferente, a personalidade é diferente, ela já tem X idade, ela não tem um emprego fixo, ela não casou, ela ainda não é mãe, e fica aquele comparativo dos parentes, da mãe, das irmãs. A mãe fica: nossa, suas irmãs já são mães, elas já têm estabilidade profissional, estabilidade financeira, elas são casadas há X anos, elas têm um marido isso, elas têm filhos aquilo, e fica aquela coisa de comparação. E acontece um determinado episódio que vai exigir dessa protagonista que ela tome decisões, ela precisa decidir. E aí fica todo mundo: não, mas você vai fazer isso, né? Não, mas com certeza ela vai decidir. Com certeza, nossa, Eve é o nome da protagonista aqui dessa história. Com certeza a Eve vai decidir isso. Eu não tenho dúvidas de que a decisão dela vai ser essa. E fica todo mundo, sabe? A partir desse episódio trágico que vai acontecer, e vai envolver de forma direta essa protagonista, fica todo mundo tentando decidir por ela. Fica todo mundo, tipo, forçando a barra, tentando manipular a situação, pra ela se sentir desconfortável e decidir o que a maioria quer.
quando na verdade a vida dela, é a história dela e ela precisa decidir. Então, não deixe que ninguém decida por você. Uma outra questão que eu refleti enquanto eu fazia a leitura desse livro é: respeite a si mesmo e perdoe-se, sabe? A primeira questão para que você esteja bem psicologicamente falando, emocionalmente falando, para que você esteja dentro do seu eixo psicossocial, emocional, é que você se perdoe, você esteja bem consigo mesmo. Você só vai conseguir estabelecer bons relacionamentos em todas as esferas se você estiver bem consigo mesmo. Então, quando eu li esse livro, que é um livro de não ficção, A Bailarina de Auschwitz, eu percebi muito isso porque a autora já era uma mulher livre, ela já tinha quase 50 anos, ela estava casada, ela tinha filhos, mas ela não conseguia perdoar os seus algozes porque ela é uma sobrevivente do campo de concentração em Auschwitz e ela não conseguia perdoar os seus algozes e ela não conseguia se perdoar porque ela colocava sobre si uma carga da qual ela não tinha controle nem responsabilidade. E ela, a partir de começar a estudar psicologia para se conhecer e a partir do seu autoconhecimento, ela descobriu que ela precisava perdoar os seus algozes, porque ela não tinha controle sobre eles, mas ela precisava se perdoar, porque ela não tinha maturidade, ela não tinha controle sobre a situação, ela não tinha o que fazer, ela não tinha nenhuma condição de fazer nada para se autopreservar. Ela precisava se perdoar. Ela não podia ajudar a si mesma e nem as demais pessoas, amigos, familiares, conhecidos que estavam na mesma situação que ela. Então, se descobrir, sabe, foi uma coisa, para mim, muito inerente nessa história. A Edith Eva, ela fala muito sobre isso aqui. Então, uma outra reflexão extremamente importante que eu aprendi através dos livros, porque os livros têm esse poder de nos fazer pensar, de nos realocar, sabe? A gente sai da nossa realidade, da nossa zona de conforto, vai para uma outra realidade através da leitura, encontra uma outra zona que, na maioria das vezes, nos é desconfortável e essa realocação faz a gente repensar, faz a gente refletir. Então, perdoe-se, conheça a si mesmo e se perdoe. Respeite o seu tempo, porque ela falou muito sobre isso também, sobre você respeitar o seu tempo, sabe? Sobre você respeitar os momentos de dor, os momentos de luto, os momentos de tristeza, os momentos de angústia, a não aceitação, a frustração. Então você precisa respeitar a si mesmo, respeitar o seu tempo e se perdoar. E um último livro que eu trouxe para esse nosso vídeo de bate-papo, de reflexão, é um livro que fala sobre não desista dos seus sonhos, corra atrás dos seus ideais. E eu pensei muito sobre isso enquanto eu fazia essa leitura. E eu já falei desse livro aqui algumas vezes no canal, e ele é um dos favoritos da vida, que é o Bruxas da Noite. Sabe aquela situação quando você tem que lutar contra tudo e contra todos? Quando de propósito as pessoas te prejudicam, quando de propósito elas trabalham contra você? Porque aqui não é só a circunstância da Segunda Guerra Mundial. Os regimes compostos por homens faziam de tudo, de propósito, para impedir, para atrapalhar, para atrasar o desenvolvimento do regime feminino 588 no contexto da Segunda Guerra Mundial, sabe? Então a gente tem aqui a história de meninas, de jovens mulheres, se não me engano a mais velha tem acho que 28 ou 30 anos, a mais nova tem por volta de 16, se eu não estou enganada, porque esse livrinho também foi um dos livros que eu li quando eu ainda não tinha canal, né? E a gente vê aqui que essas jovens mulheres se voluntarizam, nós estamos aqui como voluntárias, nós queremos, nós fazemos questão de ir para a guerra. E a gente percebe que elas têm que lutar contra tudo e contra todos, para fazer valer seus sonhos, para fazer valer seus ideais, para fazer valer seus propósitos de vida. Elas falaram, nós não queremos ficar em casa, nós não podemos ficar em casa. Vai contra os nossos princípios de cidadãs, de patriotas, nós queremos estar lá, nós queremos participar. E apesar da guerra travada, não só contra Hitler, no contexto da Segunda Guerra Mundial e contra todos os inimigos, elas tiveram que bater uma travalha contra tudo e contra todos dentro da sua sociedade, dentro
do seu habitat natural ali dentro do regimento. Elas eram pessoas que estavam lutando junto com eles, mas por serem mulheres, elas eram vistas como inimigas, como uma espécie de ofensa. E a gente tem aqui essa lição, sabe? Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus valores, não desista dos seus ideais, lute pelos seus propósitos, lute pelos seus sonhos, porque a gente tem aqui, nessa história, nesse livro incrível, uma lição do quanto pode ser recompensador lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos propósitos, valores e ideais. Então tá aqui, gente, a dica desses 4 livros incríveis, extremamente reflexivos, que fazem a gente pensar, que tiram a gente da nossa zona de conforto, que nos levam a refletir não só sobre as questões externas, como sobre questões internas, como a nossa própria vida, sobre os meandros dos nossos caminhos, a forma como nós estamos conduzindo a nossa própria história. E eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas desse bate-papo, dessa conversa no vídeo de hoje. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já leu algum desses livros, a sua opinião sobre esse vídeo. Se você ainda não curtiu, me ajuda, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo e viva a vida!